Boa noite, YouTube! Estamos no ar, aqui com um time pesadíssimo, só de analistas do mais alto gabarito. Hoje vamos abordar um assunto importantíssimo, aonde investir em 2022. Puxando o gancho, Matheus Pinheiro, na tela, Gabriel Ventura, Cleiton Lemes e Luiz Noal. Bora lá, Matheus, puxa a live. É isso aí, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Estamos aqui hoje para discutir um tema super importante aí para todos nós, onde investir em 2022, um tema altamente relevante, né? Um cenário totalmente desafiador, esse ano de eleição, esse ano de dólar, esse ano de taxa de juros alta. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou aqui com o Luiz Noal, estrategista e sócio da Casa do Investidor ligado ao XP. O William, né, aí do canal Análise Descomplicada, especialista em futuros. Gabriel Ventura, assessor de investimento e sócio na EQI Investimentos. Cleiton Lemes, assessor de investimento e sócio na EQI Investimentos, especialista em renda variável. Não perdemos mais tempo, bora lá. Se vocês quiserem, pode deixar as perguntinhas aí no canal e depois nós vamos discutir todas elas aqui dentro dessa live, tirar todas as dúvidas, para que nós possamos sair daqui e saber realmente onde investir nosso dinheiro em um ano tão turbulento. Então, vou passar a bola direto já para o Luiz. Né, Luiz, vamos falar um pouco aí nessa renda variável. Né? O que você diria para nós, para quem nunca ouviu falar de renda variável, como que você define, né, esse modelo de investimento? Qual que é o perfil da pessoa que investe em renda variável, que poderá investir em renda variável, o que ela precisa ter? O que você pode falar aí para nós sobre esse tema, esse assunto aí, para a gente começar essa live definindo bem o que seria uma renda variável para nós? Bom, vamos lá, vou tentar ser o mais sucinto aqui possível. Bom, boa noite a todos, primeiro de tudo. Renda variável, a gente pode dividir em diversas categorias, tá? E nem sempre a gente vai atrelar o que oscila ali, né? A renda variável, alguma coisa de maior risco. Muitas vezes a gente pode ter alguma coisa que, né, teoricamente oscila menos e tem até um risco maior. Então, quando a gente pensa em renda variável, principalmente se a gente olhar aqui, muito provavelmente a gente está falando mais de ações, fundos imobiliários, ativos negociados em bolsa, né? Commodities e tudo mais. Então, assim, se a gente for pensar em perfil de cliente, a gente primeiro tem que pensar em prazo, né? Quando a gente fala em renda variável, a gente tem que entender o prazo que a pessoa tem e o quanto ela está disposta a ver o seu capital oscilar. Né? Nem sempre a gente tem que entender, e o cliente tem que entender, né? As pessoas têm que entender o risco que aguenta, né? A oscilação que aguenta na carteira. Então, eu diria assim, que é um mercado que é para todos, né? Mas tem que entender perfil a perfil, caso a caso, e qual que é o objetivo de pessoa a pessoa. De bola. Tem algum valor específico para a pessoa ela conseguir entrar na renda variável? Né? Geralmente as pessoas têm essa visão, eu tenho que ser rico, eu tenho que ter 100 mil, tenho que ter 10 mil, 5 mil. Teria algum valor assim, específico para começar a investir em uma renda variável? Então, não tem um valor específico, mas é muito importante você começar a dar, às vezes, esse passo depois que você já construiu pelo menos um mínimo em reserva, em uma reserva ali para oportunidade, até para emergência. Mas hoje, se a gente pensar, um fundo imobiliário, às vezes, custa R$10, né, dependendo a cota de um fundo. O próprio Tesouro, quando a gente olha em renda fixa, né, que também oscila valor de mercado, também a gente consegue ter preços extremamente acessíveis. Então, não é um mercado que você precisa de muito dinheiro para entrar, mas é interessante você fazer sempre da forma correta. Show de bola, show de bola. Passar ali para o Cleiton, né? Cleiton, que você pode ajudar também falando um pouco sobre a renda variável ali para nós, né? O Luiz citou bem ali uma das palavras que quando as pessoas falam em renda variável, que vem na mente é a Bolsa de Valores, né? Então, nós vimos ali que em 2021
Nós tivemos 45 estreias de empresas na Bolsa de Valores, mesmo diante de uma pandemia, um cenário totalmente, vamos dizer, um pouco mais difícil, né? Os empresários e tudo que nós vivemos, nós tivemos 45 estreias na Bolsa. E também um salto, um aumento de 1.500.000 pessoas, né? Foram para a Bolsa de Valores ali. Tivemos uma grande oportunidade, né? 56% a gente pode falar em relação ao ano anterior. Algumas projeções apontam também a Bolsa ali chegando a 125.000 pontos, né? Dentro desse ano. Como você vê isso? O perfil do investidor brasileiro está mudando? Geralmente era muito poupança, né? Você fala, vou investir, as pessoas pensam, vou investir na poupança, né? Nós então vemos que teve esse salto, esse crescimento ali dentro da renda variável, especificamente na Bolsa. Você considera isso uma mudança de perfil do comportamento de investidor do brasileiro? Como você consegue analisar essa questão? Vamos lá. Primeiramente, boa noite, né? Agradecer a oportunidade de poder estar participando da live hoje. Dar uma boa noite para quem está em casa assistindo, quem está no carro ouvindo também, né? Os demais participantes. Vamos lá, né? Por que a gente está vendo? Eu acredito que sim, parte desse movimento que a gente está vendo em renda variável, o perfil do brasileiro ele está mudando. Na verdade, se a gente olhar um pouco para trás, né, no nosso histórico de Brasil, houve uma necessidade de adequação da carteira de investimento do brasileiro, né? Porque há poucos meses atrás a gente tinha uma taxa de juro, né, uma Selic rondando a casa 2%, 2,5%, que a gente puxar um período mais para trás, o Brasil é bem acostumado a ter taxas de juros de 2 dígitos, né? Porque a renda fixa naturalmente acaba tendo uma remuneração bem atrativa. É um capital passivo que remunera muito bem. Com essa mudança, né, principalmente no perfil da taxa de juros, todo o cenário econômico, o brasileiro, sim, ele teve que passar por uma adequação, porque aquela realidade de ele ganhar 10, 12, 8, 9% passivamente deixou de existir. Então, naturalmente, ele teve que correr um pouco mais de risco para manter uma remuneração próxima ao que ele era acostumado a ter, né? Então, é natural isso, grande parte desse salto de investidores foi parte dessa adequação. E também, claro, né, o brasileiro está abrindo um pouco o olho, está olhando mais para o próprio dinheiro, aprendendo a investir, né? A gente está aqui justamente para isso, para mostrar para quem está em casa nos ouvindo os macetes, onde que ele pode investir, quais são os mercados que está muito bom agora, né? E se a gente olhando o Brasil e comparando para outros países, né, que eu trago até a realidade dos Estados Unidos, por exemplo, 50% da grande parte da população americana tem capital em bolsa. Há poucos anos atrás era 0,5% da população que tinha capital investido em bolsa, que tinha o CPF cadastrado. Então, esse salto que a gente vê, né, inclusive a listagem de empresas também se tornou muito mais atrativa, porque tem muito mais investidores, pessoas físicas ingressando em bolsa, né, seja investimento direto, colocando CPF na bolsa, comprando ações, né, ou comprando fundo imobiliário, que é uma grande porta, né, de entrada para o investidor, aquele investidor que vem da renda fixa, que é acostumado a ter uma remuneração passiva e não quer correr tanto risco como comprar ações, por exemplo. O grande fundo imobiliário é uma grande porta de entrada, né? Então, sim, né, grande parte desse movimento é uma adequação à realidade econômica que a gente tinha no passado. Agora a taxa de juros voltou a subir, a renda fixa voltou a ficar atrativa, e o brasileiro teve que se adequar, e também ele já estava olhando para esse lado como ele poderia investir melhor, né? Então, uniu meio que o útil ao agradável, o cenário econômico de taxa de juros baixa, o investidor querendo investir melhor, o resultado está aí, né? Grande salto de número de investidores na Bolsa de Valores. Show, isso aí. Gabriel, como que você vê, né, essa questão ali, o Cleiton citou ali um pouquinho fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário é uma modalidade de investimento dentro da renda variável, só que eu vejo ele como pouco descoberto, é um mercado ainda pouco descoberto, né, vamos dizer assim, até por causa do perfil mesmo, né, dos investidores de renda variável, como nós estamos falando aqui na live. O brasileiro está começando, né, a aprender a investir em outros ativos, né, a outras modalidades, sem ser a poupança, até mesmo CDB, né, o pessoal foi muito ali para o CDB, você quando deixa o dinheiro na sua conta corrente, o próprio banco já aplica automaticamente um CDB de liquidez diária. Então, agora o pessoal está partindo para a renda variável. Qual ativo da renda variável você vê que as pessoas ainda têm mais dificuldade
e quais você vê que elas têm mais um pouco de familiaridade quando elas entram em contato com vocês para falar sobre, especificamente, desse tipo de investimento? Assim, qual é mais fácil, qual é mais difícil? O que você sente aí? Bacana. Primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Excelente pergunta, porque às vezes é muito a dúvida do investidor, né? Ele começa a investir, aí ele acha que investimento é único exclusivamente bolsa de valores, mas não é bem isso, né? A gente consegue fazer uma diversificação da carteira de acordo com o perfil do investidor. Para aquele que está iniciando, que ele quer buscar uma renda passiva, né? Ou seja, uma forma de estar recebendo valores mensais ali depositados na carteira dele por meio de algum investimento, os fundos imobiliários eles se encaixam muito bem, né? Porque eles têm a particularidade de estar repassando pelo menos 95% do que eles têm de lucro. Então, é um tipo de instrumento que é muito comparável ao imóvel. Quando você compra um imóvel, né, com a única finalidade de ter um aluguel mensal, né? Então é muito parecido com isso, né? As próprias ações também, quando elas vão fazendo o pagamento dos dividendos, mas elas não têm essa regularidade como os fundos imobiliários têm de fazer esse pagamento mensal. Então, quando a gente vê alguns investidores que estão começando a investir na parte mais de renda variável, quando busca mais esse perfil de renda passiva, né, tá tendo aquele recebimento, então faz muito sentido a gente olhar mais com calma, montar uma carteira de fundos imobiliários, a gente coloca uns fundos de tijolo, fundo de papel. E no caso de ações, né, quando o investidor está entrando, a gente vê que muitas vezes ele acaba optando por fundos, né, porque aí você delega toda essa responsabilidade de gestão, né, de estar comprando, vendendo os ativos, escolhendo a carteira. Tem até agora, ficou muito recente também essas carteiras administradas, né? Então, para aquele investidor que às vezes está começando, esse pode ser um caminho, às vezes até mais fácil. Para aquele que gosta de operações mais estruturadas, né? Aí o Cleiton pode até depois comentar, dar um pouco mais de detalhe. Aí a gente usa também esse nosso braço da renda variável, que dá todo esse suporte para fazer operações mais relacionadas à parte de derivativos, operações mais estruturadas, e aí envolve um pouco mais de risco, né? Nesse caso, o investidor, é interessante que ele já tenha já um conhecimento, já tenha um tempo ali de experiência, né? Mas basicamente o que a gente vai fazendo é isso, a gente primeiro identifica qual que é o apetite a risco do investidor, né? O quanto que ele quer começar a investir, né? O ideal é que a gente vá aderindo a uma carteira que a gente tem de recomendação, e aí a gente vai fazendo esses rebalanceamentos conforme as oportunidades do mercado, né? Mas assim, para primeiro passo, fundos imobiliários realmente faz muito sentido também, muito porque o investidor vai vendo, todo mês vai caindo ali um pouco do valor ali dos dividendos, e ele usa aquilo também para estar reinvestindo e manter um pouco daquela disciplina de investimento, né? É uma espécie de aluguel sem alugar o imóvel, né? Sou dono de um shopping, né? Bem isso. Sou dono de um shopping, sou dono de um grande prédio e tudo mais. Isso é bem legal. Oi? Matheus, deixa eu só aproveitar esse gancho do Gabriel. E matematicamente falando, você ter ações de FII, né, de fundos de investimento, dá um retorno muito maior do que você ter o próprio imóvel. Além de não ter a dor de cabeça, né? Além de você poder diversificar o teu dinheiro. Por exemplo, vamos supor que você seja dono de, enfim, um apartamento, né? O apartamento, há momentos que pode ficar sem ocupação, né? E aí, por exemplo, você não tem o que fazer, você vai ter que esperar alguém ter interesse na região para alugar o teu apartamento. O fundo não é assim. Vamos supor que o fundo, né, que nem aconteceu agora, em meados aí da pandemia, fundos que eram de shopping, né? Tivemos aí uma queda. Facilmente uma pessoa, né, com a sua carteira em fundos de shopping, moveu ela para um fundo mais rentável, né? E continuou aí tendo os seus rendimentos. Ou, ao contrário, manteve o shopping, né, e continuou recebendo mesmo o shopping sem ter, né, todo o acesso lá de pessoas ao longo da pandemia. Era só para fazer um complemento aí, que muitas vezes ter o imóvel nem sempre é o melhor negócio, né? Existe hoje muitas vantagens em ter um fundo de investimento, né? E é um queridinho do brasileiro, né? Não dá para dizer que não, porque todo brasileiro começa com um tio, uma tia falando, você tem que ter terreno, você tem que ter uma casa, você tem que comprar um apartamentinho para alugar e assim por diante. O grande sonho do brasileiro sempre foi ter a casa própria. Show de bola, é bem isso mesmo. Além de sonho, também é uma pressão, né? Você tem que ter a casa própria. É bem isso. Uma coisa que foi falado aqui, bem legal,
é essa questão da cultura, né? Outro dia eu estava lendo que fala que no Japão, por exemplo, quando as crianças nascem, os avós dão ações, porque sabem da importância disso, como vai ser utilizado no futuro, né, para a educação daquela criança e tudo mais. Então, a gente vê como é diferente a cultura, né, de um país para o outro, a questão do conhecimento logo em si, né? Isso também estamos mudando aqui. Tem um chão bem grande ali para correr no Brasil, por conta da poupança, né, eu vejo isso, mas está mudando, isso é importante. Aí, casas como a XP e a EQI aí, fazendo um excelente trabalho na vida econômica do brasileiro. Um fator interessante também, que foi citado aqui, nós podemos discutir um pouco mais, é o perfil, né? Então, quando alguém chega ali, quero investir, tá, o que eu faço? Vou lá na corretora, né? Vou lá na corretora, a corretora me dá um formulário, então, vamos dizer assim, um chamado suitability, né? O mercado chama isso, mas é um formulário que você preenche com algumas questões ali, que vai definir o seu perfil, né? Luiz, como que você vê quando a pessoa chega ali para fazer esse formulário, o suitability ali, essas questões, você define ela, ela é um perfil, tenho medo de perder dinheiro, mas quero investir na bolsa, tá, mas eu tenho um pouquinho de medo, e aí a bolsa vai e derrete, né, igual aconteceu ali com a Covid, e até o William citou a questão dos FIIs ali, como trabalhar isso na mente do investidor que está começando, né? Olha, né, segura aí que vai dar boa daqui uns anos. Eu quero agora. Não, daqui uns anos vai dar boa, mas agora tem que segurar o coração. Vamos falar isso com o investidor. Eu diria assim que a dificuldade não é o investidor que sabe que não aguenta a volatilidade. Isso é o de menos. Né? A pessoa que sabe que não aguenta a volatilidade, você tem que administrar a expectativa de retorno. Né? E é mais simples, porque querendo ou não, você vai trabalhar com investimentos com uma previsibilidade maior de retorno para o médio e longo prazo e você consegue se adequar. Eu diria que o maior problema é a pessoa que acha que aguenta a volatilidade. Porque é muito simples você olhar gráficos da rentabilidade passada de índices do S&P, por exemplo, das 500 maiores empresas americanas, de ações americanas, ações brasileiras, olhar o passado e falar, nossa, que rentabilidade magnífica, né? Você vê ao longo do tempo, mas aqueles dentinhos que você vê é outra coisa quando você está surfando ali, no meio do caminho. E muitas pessoas, muitos clientes, às vezes a gente tem que frear um pouco, porque a pessoa fala, não, eu estou tranquilo, eu aguento, sabendo que é um bom investimento para o longo prazo. Mas quando você está no meio do caminho e sofre alguma oscilação, né, para o lado contrário, né, porque quando está subindo todo mundo adora, mas quando vai para o lado contrário, é difícil você falar, putz, mas dessa vez é diferente, né? Talvez dessa vez não volte. Imagina aquele investidor que começou a investir ali no pico da pandemia, ali, logo antes da pandemia, e que sofre aquilo. Não, isso nunca aconteceu, nunca vai voltar, né? E aí, vendo, não vendo? Então, assim, é muita conversa e tem que partir de uma educação financeira. Entender que tudo é cíclico, que os mercados se comportam de formas diferentes. Você tem que sempre ter uma carteira muito balanceada e ir aos poucos, principalmente quem está começando. Você tem que sofrer algum baque para depois realmente entender, não, eu aguento isso. Não faz sentido, não faz sentido, para você ir aos poucos pisando. A ganância, às vezes, de falar, putz, essa é a hora, eu quero investir tudo aqui porque eu quero ter uma rentabilidade muito mais expressiva, o ganho da renda fixa não é o suficiente para mim, às vezes pode ser o maior tiro no pé de um investidor iniciante. E a questão também, Luiz, que eu penso ali, né, sobre o efeito manada, né? Tem muito no mercado. Então, para quem está começando, tem esse efeito manada. Imagina, tá todo mundo vendendo. Eu vou lá e corro e vendo. Tá todo mundo comprando Petrobras. Aí eu vou lá e corro e compro Petrobras sem entender o que está acontecendo no mercado, né? Sem entender, eu corro e vendo. Sem entender, eu corro e compro. Então, também, eu acredito que tem que não só investir, mas também ir buscando mais conhecimento sobre os investimentos que estão sendo feitos. Né? Analisar o porquê está acontecendo aquilo no mercado, né?
ter chamado sangue frio também, diante de alguns baques ali, igual você falou. Acredito que isso também é bem importante, né? Muito bom. Exatamente. Bem, saber segurar ali o momento que ocorrer tudo de bom e de ruim também. Eu Que acho as pessoas... Pode falar, desculpa. Desculpa interromper. Eu acho que o grande desafio, né, é mostrar, a gente aqui, mostrar para o cliente, ou mostrar para o investidor, que a volatilidade, ela faz parte do negócio, né, como o Luiz bem citou. É difícil explicar e tentar entender, às vezes, o quanto que a pessoa ela tem aptidão a risco, o quanto que ela suporta de risco. Porque, no meu ponto de vista, a grande diferença entre você comprar um fundo imobiliário, por exemplo, ou você comprar um imóvel, né? A diferença é que no fundo imobiliário você vê o valor do seu patrimônio piscando na sua tela o tempo inteiro. Então você sente o seu patrimônio aumentando e o seu patrimônio diminuindo. Isso também acontece quando você compra um imóvel físico, você compra o imóvel, né? Dependendo do que acontecer na região, o seu imóvel pode se valorizar, mas muitas vezes ele também pode se desvalorizar, né? Em inúmeros casos, você tem um apartamento, você tem um negócio, você tem um imóvel, você coloca à venda, o imóvel fica 6 meses, fica 1 ano à venda e não vende. Por quê? Porque o preço que você está pedindo não é o preço que o mercado está pagando. O seu imóvel talvez tenha se desvalorizado, ou ele não valorizou aquilo que você acredita que ele vale. A grande diferença é justamente essa. O seu imóvel ele também variou para cima ou para baixo. Claro que num passar de tempo, num grande tempo, a expectativa, a tendência é que ele se valorize, né? A grande diferença é justamente essa. No imóvel físico, você não sente a variação patrimonial. Quando você compra um fundo imobiliário, você abre o home broker e você, tô rico, tô pobre, tô ganhando, tô perdendo. Não necessariamente assim, né? Mas você vê o seu patrimônio variando o tempo inteiro. Essa é a grande diferença. E até para puxar um pouco do gancho do que o Cleiton falou, né? É interessante, no caso de fundo imobiliário, o grande ponto são os dividendos, né? O quanto que ele vai pagando por mês. Então, às vezes, faz mais sentido a gente avaliar como está a gestão daquele fundo, se ele continua ainda com bons ativos, né? Como está a gestão também daqueles ativos que estão na carteira, no caso dos fundos de tijolo, como que também está a compra dos imóveis que eles estão fazendo, a parte da vacância, né? E isso mais a médio e longo prazo, quando a gente vê o preço da cota, ele pode ir se corrigindo, né? Então não faz tanto sentido a gente ver a variação da cota, porque quando você tem um imóvel, você está ali vendo quanto que você está recebendo de aluguel, né? Você não fica todo dia vendo quanto que está a variação daquele imóvel, né? Então, às vezes, faz mais sentido a gente ver a constância desse pagamento dos dividendos do que necessariamente também o preço da cota, porque ele é basicamente uma consequência de toda essa gestão também e oferta-demanda também do papel. Exatamente. E as empresas também, né, acontecem isso, né? A Petrobras descobriu um novo poço de petróleo, né? As ações vão disparar, né, fortemente. Ou se acontece uma tragédia também, né? Caiu um avião de uma companhia ali, da Gol, sei lá, enfim, as ações despencam. Quando aconteceu o rompimento da barragem da Vale, né, as ações caíram drasticamente. Então, tem essas oscilações e tem que saber como se comportar diante disso. A questão também é muito ver sobre investimento. Pensa, quero investir. Quanto? Não, quero investir para tirar daqui 3 meses. Não, peraí, né? Investimento, a gente está falando de 3 anos, 5 anos, né? Então, acredito que essa mentalidade também tem que ser mudada, né? Aos poucos ali, deixar bem claro na cabeça do investidor que investimento tem a curto prazo, né? Você pode colocar ali em um ativo, tem a questão da reserva de emergência, enfim, mas renda variável, geralmente a gente fala bastante a longo prazo, 3 anos, 5 anos, então tem que estar bem definido. Uma modalidade de investimento também dentro da renda variável é o mercado futuro, né? William, você que opera aí, tem seu canal de análises, explica um pouquinho para nós como funciona esse mercado, qual o perfil de investidor, quem pode entrar nesse mercado. Então vamos lá. O mercado de futuro, todo mundo associa futuros a somente dólar e índice, né? Eu sei que são os mercados aí carro-chefe do mercado de futuros,
mas o mercado de futuros é muito mais do que isso. E eu acho que nessa live a gente deveria focar principalmente naquilo que o pessoal talvez nem se atentou, né? É muito comum o mercado de futuros, por exemplo, para os agricultores, né? Eles precisam proteger o preço da saca no momento que eles vão fazer a colheita. E como é que eles fazem isso? Eles recorrem ao mercado futuro, que é a participação, né, seja a compra ou a venda dessa mercadoria, desse ativo, dessa commodity, no momento, né, futuro de liquidação. Então, o que acontece? Isso acontece muito para os agricultores, né, para fazer a proteção das sacas, e, por exemplo, para grandes negócios. Por que grandes negócios? Por exemplo, vamos supor que uma grande construtora fechou um grande negócio e precisa de aço. E ela precisa fazer essa importação da China. Ela vai comprar o aço e ela tem que ter a segurança que no momento que ela for receber esse aço esteja no valor competente ao quê? Ao orçamento que ela fez para ganhar aquela licitação ou para fazer aquele negócio. Se esse aço sair fora desse preço, pode possivelmente comprometer o lucro dela ou até mesmo inviabilizar o negócio, né? Que seria quase que ela ter que fazer um distrato, né, do negócio. Então, o mercado de futuros, ele serve não só para você operar, né, como todo mundo gosta, que é o dólar ou o índice, mas também para fazer proteções grandes, né? Proteções pequenas também, né? A gente pode falar, né, de proteções aí de hedge, proteções de câmbio, proteções que pessoas comuns podem fazer, mas elas são mais, né, evidentes em grandes negócios ou em mercados, né, que você necessita ter o quê? Uma trava. Né? Você não tem a visão do futuro, mas você precisa travar de alguma forma esse preço. Tá? Isso, por exemplo, pode ser muito observado no índice e no dólar. Tudo bem, ok. E a gente opera justamente esse mercado, um mercado extremamente volátil, porque todo dia tem negociação, todo dia o pessoal precisa negociar. Né? E a gente pode aproveitar esse mercado para tirar dinheiro, né, para nosso sustento, para nossos investimentos, ou até mesmo para proteger os nossos próprios investimentos, tá bom? Aí existem milhares de modalidades que podem ser feitas dentro desse mercado. O que eu posso te dizer assim, esse mercado, ele é para todo mundo, mas não é para quem está começando. Por quê? Porque para quem está começando, precisa pelo menos estar habituado ao quê? À volatilidade. A tudo aquilo que a gente falou, né? Uma volatilidade, por exemplo, de fundo de investimento é muito menor do que dependendo da ação que você escolher. Mas o mercado de futuros é infinitamente maior do que qualquer outro tipo de mercado. Só acho que perde para opções, vamos dizer assim, em mérito de volatilidade. Mas fora isso, o mercado de futuros ele é um mercado para quem já pelo menos teve algum contato, né? O mercado de futuros é maravilhoso, tá bom? Mas é um mercado que pode, de alguma forma, te prejudicar por falta de conhecimento. Então, a primeira coisa que você tem que buscar é conhecer aquilo que você vai fazer, né? Isso nas ações é importante, né? É importante você saber o que você está comprando, o que você está adquirindo, né? No mercado de futuros, mesma coisa. Você tem que saber o porquê você está ali. Porque senão, na hora que seja, né, o momento de você, por exemplo, sair da operação, você não sai, né? E aí vai corroendo, né, o que a gente chama, né? Vai corroendo o seu capital até a níveis ruins, péssimos. Então, ou, ao contrário, né? Pode você entrar e o que acontece com 99% das pessoas? Elas entram no mercado de futuros, porque é um mercado que você pode entrar com pouquíssimo dinheiro, é um mercado extremamente alavancado, e aí o que acontece? Ela ganha dinheiro. E aí ela não entendeu como é que funciona o negócio, né? Porque você não ganha dinheiro no mercado de ações quando você ganha, e sim quando você estiver perdendo, perder menos, né? E aí a matemática fica na questão positiva, né? Você tem que perder menos do que você ganha. E as pessoas nunca foram habituadas a perder dinheiro, né? Todo mundo tem uma mãe, um pai e fala assim, você tem que ser o melhor, você tem que ganhar, né? E no mercado de ações, num geral, você tem que saber perder. E saber perder, às vezes, é você perder e sair antes que todo mundo, né? E você liquidar uma posição, por exemplo, com, hipoteticamente, né, 1% de prejuízo, facilmente recuperável, né? Agora, você sair com 10, com 15, com 20, com 30, ou até mesmo nunca sair e ficar amargando aquele prejuízo pode ser péssimo, né? Quando todo mundo já saiu, você está lá ainda.
Então, o mercado de futuros, ele é muito bom, tá bom? Ele é um mercado muito bom, ele é um mercado hoje que eu poderia dizer assim, responsável por realmente trazer uma estabilidade nos negócios. Tá? Sem ele seria difícil ter estabilidade. Então, na minha visão, o mercado de futuros traz tudo isso para o mercado. E eu acho maravilhoso. Não tem, acho que, um mercado mais gostoso, né? Mas tem que ter conhecimento, tem que estudar bastante, não é da noite para o dia. Mas se você entrar no mercado, com certeza você vai se apaixonar. Show. Você citou ali, né, William, a questão da commodity ali e tudo mais. Nós vimos, né, durante a pandemia, a correria que foi, as pessoas correndo para o supermercado, né, estocando vários produtos que às vezes a gente nem sabe o porquê até hoje, né, enfim. Nós vemos atualmente uma escassez, né, uma escassez de muitos produtos, né, desde utensílios para computador até mesmo peça para carro. Né. Agora, essa semana mesmo, uma foto que rodou aí o planeta foi lá na China, né, aqueles containers todos parados, porque a China novamente está fechada em alguns locais por causa do Covid, né, teve um gargalo bem grande ali nos navios para distribuir produtos para o mundo inteiro, inclusive, né, commodities, né, ao redor do planeta. Cleiton, diz aí para nós, como que você vê isso, aí você é especialista na renda variável, esse desequilíbrio, né, essa escassez de produtos, né, o investidor, ele pode tirar algum proveito desse cenário? Porque tem aquele jargão, né, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Como você vê isso dentro do mercado aí financeiro? A gente pode tirar algum tipo de vantagem, né, dessa questão de desabastecimento global? Com toda certeza, né? Primeiro, esse caso da China, né? Hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil, né? Grande parte da exportação da Vale, né? Que é uma das maiores empresas do Brasil, o cliente é a China, né? Então realmente gera um desequilíbrio entre oferta e demanda e acaba, como que o investidor, né, que a gente está falando de investimento, como que o investidor ele pode se aproveitar, entre aspas, desse movimento, né, que a gente entende que é um movimento pontual, né, não é uma mudança estrutural, como aconteceu, né, se a gente olhar 2 anos atrás, Covid também, a gente estava no Brasil, né, a gente teve 2 ondas no Brasil, a economia fechou, muitos acreditavam, nossa, é o fim do mundo, vai acabar. Não, né, as ações caíram, as ações se baratearam, muitas empresas ficaram em liquidação 50%, 60% mais barata, e aí que entra aquele efeito manada que você citou. Né, as pessoas começaram a vender as ações, umas venderam, outras venderam, muitas pessoas acabaram vendendo. Existe um grande jargão no mercado que nesses momentos que você bem citou, né, como que esse desequilíbrio de oferta e demanda que sim impacta diretamente as empresas brasileiras que exportam principalmente para a China, o que acontece? Essas empresas elas tendem, né, um movimento natural de mercado, a passar por um processo de desvalorização, né, porque como é que o mercado entende? Bom, se o maior parceiro comercial do Brasil é a China está fechada ou parcialmente fechada, né? Naturalmente ela vai consumir menos minério, né? Então, consequentemente, a Vale vai vender menos para a China. O faturamento da Vale vai ser impactado. Então, a Vale vai valer menos em virtude disso, porque ela vai faturar menos. Só que é uma questão pontual, não é uma mudança estrutural. Vai passar, né? Covid fechou, daqui a pouco abre novamente, a China volta a comprar e a Vale volta a faturar. É nesse momento que o investidor pode se beneficiar desse momento. Por quê? As ações caíram. As ações da Vale estavam sendo cotadas a R$ 95, R$ 94 reais há 2, 3 semanas atrás. Hoje foram negociadas no início de semana a 71, 72. É um bom momento de compra? Depende, né? Depende do perfil do investidor. Se você está pensando a longo prazo, né, com toda certeza sim. Vale a pena aproveitar esse momento para comprar um pouco de ações e carregar na carteira. Certamente, em algum momento, a China vai voltar a comprar, as ações tendem a voltar a se valorizar, certo? Então, sim, o investidor pode se beneficiar
desse movimento, aproveitando essa pichincha, né, comprando ações de empresas que momentaneamente o mercado acredita que elas vão ser prejudicadas por esse desequilíbrio entre oferta e demanda. O investidor ser paciente, ser consciente, né, como aconteceu com o Covid, existem empresas que as ações estão baratas, né, a gente não sabe quando vai parar de cair, quando vai começar a subir, mas a ideia sempre é de longo prazo. Né, aquele velho jargão, compre na baixa e venda na alta. Né, o investidor pode aproveitar esse momento para executar essa estratégia, né, que não tem como não funcionar. Né, aproveita o momento de baixa das ações, compra, claro que elas podem se desvalorizar mais, como eu disse, a gente não sabe, né, mas o investidor tem que ter consciência que, como o nome diz, é renda variável, tem que ter, vai passar frio no estômago se não tiver perfil, aí o nosso trabalho é justamente esse, tentar entender o perfil do cliente e falar, olha, as ações estão baratas, talvez valha a pena comprar, mas vamos devagar, vamos acelerar devagar, porque na frente pode ter uma curva, daqui a pouco tem uma reta, a gente pode acelerar novamente. Esse é o nosso trabalho. Mas sim, né, é um momento de comprar algumas ações quando elas se desvalorizam e aguardar algum momento de valorização posterior, talvez demore meses, dias, anos, a gente não sabe, para consequentemente, depois que a ação chegar no valor justo, executar a venda com o lucro da posição. Existem as chamadas queridinhas do mercado aí nesse cenário? Sim. Tá desabastecendo, igual você falou, minério de ferro. Vou lá comprar Vale. Igual a pandemia, né? O pessoal correu e se livrou de algumas ações, igual a Petrobras, ninguém podia sair de casa, ninguém vai consumir combustível, né? Automaticamente, a ação da Petrobras caiu, derreteu, né? A gente chama no mercado. Aí os supermercados subiram, todo mundo correu para comprar produtos, né? Para estocar. Então, existe essas chamadas queridinhas no mercado mesmo, assim? Sim, sim. Hoje a gente, falando desse mesmo cenário, né? Quais ações que se prejudicam, que a gente tem listada na Bolsa, né, que se prejudicam desse lockdown na China? Né? Principalmente as produtoras de commodity. Vale, CSN, Gerdau, essas empresas que naturalmente exportam para a China. Né? Agora, a gente foi até bom que você levantou esse ponto, a gente está passando por um desequilíbrio entre duas commodities. Né? A gente tem, né, o minério, que recentemente se valorizou, agora está passando nas últimas semanas passou por um processo de desvalorização justamente, né, por esse lockdown na China, primeiro foi em Xangai, agora na capital, e na outra ponta a gente tem o petróleo, né, que está se valorizando em virtude da guerra na Ucrânia. Né? Então isso também trouxe um desequilíbrio entre oferta e demanda, então quem comprou Petrobras lá atrás agora está feliz, né, porque acabou ganhando com as ações da Petrolífera, que acabou subindo Petrobras, Prio, 3R Petróleo, todas essas ações acabaram se beneficiando, né, porque o mercado acreditou, talvez falte petróleo. Né, então, quem vende petróleo vai ter a oferta na mão, ele vai poder cobrar um pouco mais caro. Né, e na outra ponta, o mercado está falando assim, putz, eu acho que vai sobrar minério, porque a China talvez bote um pouco o pé no freio e não vá comprar. Então, sim, existem as queridinhas, que são essas empresas que a gente pode estar aproveitando esses movimentos pontuais para estar comprando um pouquinho aqui, comprando um pouquinho ali e comprando a um preço bem atrativo. Show. Isso tem que estar atento, né? Tem que estar atento ao mercado. Estudar, na verdade, né? Estudar. Tem que estar atento, e aí é nesse momento, exatamente nesse momento, que uma assessoria qualificada faz diferença. Né? De o assessor pegar na mão do cliente e falar, olha, pode ser agora, né? Acho que está no momento ou não, né? Talvez está começando agora, parece que o caldo pode engrossar um pouco mais, vamos esperar, vamos com calma. É nesse momento que uma assessoria, um assessor faz a diferença. Né, de pegar na mão do cliente e falar, olha, vamos pelo caminho A, vamos pelo caminho B, claro, né, sempre atendendo a expectativa, perfil, objetivo do cliente, instruindo o cliente por que caminho pode ser melhor ele tomar na vida financeira dele. Isso mesmo. A questão da inflação ali, né? Luiz, você acha que também nessa questão, hoje é a realidade do Brasil, né? A inflação chegando a 2 dígitos novamente, nós tínhamos visto isso alguns anos atrás, né? A inflação em 2 dígitos chegou novamente. É possível também se beneficiar com a questão da inflação alta no Brasil, especificamente? Você vê isso? Então, a inflação é um mal, diria que muito forte, né? E o brasileiro, mais do que ninguém, está muito acostumado com isso. Mas sim, todos os momentos do mercado
você vai ter instrumentos para tanto se defender como aproveitar daquilo. Óbvio que é muito difícil saber, né? Difícil não, impossível você saber com antecedência. Então, às vezes, você vai acertar o caminho, né, que você está tomando, mas a partir do momento que você tem um cenário de inflação mais alta, você tem como se defender, tanto dentro do mercado de ações e renda variável, né, às vezes, principalmente, vamos supor, na parte de ações, onde você tem que focar em empresas que conseguem repassar preço. Essas empresas vão performar mais do que seus concorrentes, mais do que outros setores, no momento de inflação mais alta, que ela consegue repassar o preço, vai denegrir menos o resultado da empresa. Mas a renda fixa também, você vai ter diversos instrumentos para te proteger da inflação, diversos investimentos que vão estar atrelados à inflação. Então, sim, a gente sempre consegue se proteger e também aproveitar esse momento, mas é ruim para a economia como um todo, né? Sempre vai ser, porque está atrelado aos juros, né? E é uma roda que acaba afetando todo mundo em todos os setores da economia. Show. Puxando ali um pouco a questão da inflação, nós estamos vendo ao redor do mundo, né, a questão do aumento da taxa de juros. Né, não só do Brasil, né, no Banco Central, eu vi que a Ambima projetou para 2022 a taxa de juros de 12,75%. Anos atrás, sei lá, 2, 3 anos atrás, era um dígito. 12,75%. O Citibank projetou a taxa de juros americana chegando a 3,75% em 2023, bem acima dos 2,5% esperado, né, pelo Federal Reserve lá deles. Então, a gente está vendo esse aumento da taxa de juros, inflação nos Estados Unidos, né, eles nunca tinham visto uma inflação também tão alta lá na realidade deles. Aumento da taxa de juros, inflação, como você disse, é ruim para a economia, mas é bom para o outro lado. Na renda fixa, vamos falar ali, né, um pouquinho sobre ela, rapidamente. Seria um bom momento também para a renda fixa, ali pagando, podendo chegar a pagar 2 dígitos ali em algumas modalidades de ativo, por exemplo, Tesouro 2026. É uma boa oportunidade agora para a renda fixa também ou não? Posso responder essa? Pode. Vamos lá. Se a gente pensar, isso é um ponto relevante, tá? Porque às vezes a pessoa, o investidor acha que por ser renda fixa, ele não está tomando risco. E muitas vezes uma renda fixa pode oscilar mais do que o próprio mercado acionário, né? Então, às vezes você fala, nossa, a taxa de juros chegou no pico, vai começar a cair, né? Você vê as expectativas né, do CDI e tudo mais, falar, pô, a curva de juros chegou, né, no máximo e vai começar a cair. E a pessoa vai e faz uma aposta onde? Numa taxa pré-fixada. Fala, estou conseguindo aqui, sei lá, 15%. Só que se o cenário estressa mais, né, se dá algum problema, tanto político, a inflação dispara mais ainda, coisas do gênero, às vezes o que estava ali em 15% pode ir para 20%. E o valor do seu título, principalmente se for um título público marcado a mercado, ele vai sofrer uma queda muito expressiva, né? Então, é nesses momentos, até repetindo o que o Cleiton falou, é muito importante você ter assessoria adequada, para você entender até como se proteger. Porque é simples se você tiver o encaminhamento certo, entendeu? Então, você pode tomar tanto risco ou mais na renda fixa do que na renda variável. Então, você tem que fazer as coisas da maneira correta. Então, sim, dá para você se proteger, dá para você ter um excelente ganho, e eu diria até que, no momento que está a taxa de juros, inflação e tudo mais, é uma bela de uma competição com a renda variável, né? Coisa que 2 anos atrás, né, não existia, como a gente já falou no começo da live aí. Luiz, vou aproveitar o gancho dele e só vou complementar e fazer um parênteses e daí você complementa de novo. A primeira coisa que aconteceu quando a taxa de juros nossa começou a ser elevada, a gente viu que a nossa bolsa começou a reagir. Ela começou a subir.
e o dólar começou a cair, né? Ou seja, até os gringos que a gente chama, né, o mercado externo, acordou e falou, olha, o Brasil está atrativo, vamos investir, né? E quando todo mundo achou que a bolsa cai, né, os leigos sempre acham, né, quem é fora do mercado acha que porque a taxa de juros está alta, o mercado está ruim, né? Mas na verdade o mercado está atrativo para os investidores lá fora. E aí os investidores injetaram dinheiro para cá, tirando de uma moeda de proteção, que é o dólar, colocando dentro do nosso mercado, nas nossas próprias commodities, e aí o nosso mercado subiu. E subiu muito, subiu bonito, né? A gente nunca tinha visto o dólar tão baixo, né? Há tão pouco tempo. Eu não lembro, acho que eu nem tenho nem graficamente marcado quando o dólar esteve tão baixo, né? Chegando bem perto aí da sua marca aí de 4,50. Mas ok, aí o mercado voltou agora a cair. Luiz, o que fazemos, Luiz? O mercado está caindo agora e o nosso mercado está com a taxa de juros alta. O que está acontecendo? Então, esse é um ponto bem delicado. Porque se a gente analisar principalmente a Bolsa Brasil, você vê que a entrada do estrangeiro puxou muito a Bolsa, né? Como o William falou. Então, o fluxo de capital estrangeiro veio muito forte, né? E todos os meses até abril, esse fluxo foi bem positivo. Abril isso começou a mudar e muito pressionado pela própria alta da taxa de juros e os riscos econômicos, Estados Unidos, guerra, China, tudo mais, né? Esse movimento, né, se o fluxo estrangeiro começa a sair, pode impactar muito mais do que já impactou, né, nesse mês de abril a Bolsa Brasil. Por quê? O Brasil, né, o mercado interno está ainda num processo de retirada, né, dos seus recursos das ações, fundos de ações e tudo mais. Quem está sustentando esse ano a alta da Bolsa, eu falo mais, na verdade, não é nem a alta da Bolsa como um todo, né? Quando a gente vê o Ibovespa, ele não subiu, ele subiu carregado pelas 10 maiores ações do índice. Por quê? Porque são as ações mais líquidas, né? Essas ações, quando o gringo traz o dinheiro de fora e entra na bolsa, essas são as ações mais líquidas que são compradas e puxou o índice como um todo. O caminho contrário também pode acontecer. Vai acontecer? Não sei, mas é sempre uma atenção que a gente tem que ter e saber diversificar como um todo, né? Só que as pessoas costumam extrapolar tudo. Quando está indo bem, você extrapola que vai continuar indo bem para sempre. E o contrário também, né? Então, o ideal é você sempre estar balanceado. Entender os riscos que você está correndo e falar, puta, eu aguento esse risco, eu não aguento esse risco. Faz sentido ou não faz sentido? E ter a proporção correta da sua carteira. Show. Acho que esse é um... Desculpa te interromper, só agradecer ele ali, porque na hora não deu para desmutar tempo. Acho que uma coisa bem importante é manter uma carteira balanceada, né? Você ter um pouco de renda. É aquela questão, nunca coloque todos os ovos em uma cesta, né? Se vai mal, e principalmente dentro da renda variável, né? Você tem que ter dentro da renda variável, vou comprar um pouquinho de petrolífera, um pouco de varejo, né? Um pouco de tecnologia. Hoje nós conseguimos comprar ações de todas as empresas que estão listadas na Bolsa, não só do Brasil, mas do mundo todo. Então, isso é uma grande vantagem, né, para os investidores aí. Legal. William, e o dólar? Acredito que essa seria a maior pergunta, né, do ano, aí todo mundo querendo saber. E o dólar, o que está acontecendo, né? Essa semana aí passada, o dólar chegou a 4,62, 4,61. Ontem eu vi, estava 5,3. Como você vê aí nas suas análises gráficas, como ficaria o dólar dentro de um ano tão incerto, tão turbulento? Veja só. Demonstra as análises gráficas. Então, veja só que interessante, né? O dólar ainda não se mexeu o que ele vai se mexer. Quando eu falo isso, eu falo porque a gente tem um cenário
muito complicado, e a gente sabe historicamente que o nosso cenário agora, que vem entrar as eleições, puxam o mercado absurdamente, mas puxam num sentido de volatilidade. Então vai depender muito quem começar a apontar nas pesquisas de acordo com o sentimento dos investidores, tá? O dólar, ele já é, né, quase que possível dizer que um patamar abaixo de R$4 ele não vai, né? Por quê? Porque hoje não é viável um patamar de abaixo de R$4. Puxando aí um pouquinho a nossa conversa inicial das commodities, um dólar abaixo de R$4, ele é desinteressante para quem? Para exportação, né? Quem ganha? Quem se beneficia com a exportação? Né? Então, é a soja, primeiramente, o nosso carro-chefe, absurdamente a gente exporta soja, né? Mexe muito com o mercado, até mesmo a própria Vale, né? Exporta muito, puxa o mercado. O petróleo nosso, hipoteticamente, era para a gente ser autossuficiente, mas a gente exporta petróleo e não deixa dentro do mercado. Então, as nossas grandes commodities são exportáveis, né? Então a gente exporta muito. São elas que geram financeiro. Então o dólar abaixo de R$4 seria um dólar muito barato e um dólar desinteressante para esse mercado. Então o dólar acaba e vai tender a ficar acima, né, dos R$5. Olha só que interessante. Você vai falar assim, mas é R$1. Mas quando você olha isso graficamente, é uma discrepância gigantesca, né? Uma distância enorme. É quase uma vida de você chegar entre um lado e outro, né? Desses dois extremos, apenas de R$1. Então, assim, dependendo do cenário, né, de política, eu não quero nem entrar aqui, nem falar direita nem esquerda, eu só quero falar aqui que o investidor ele tem que prestar atenção, porque existe sim, né, uma preferência por um certo lado da política por parte do fluxo gringo. Tá? Os americanos, enfim, os estrangeiros por si só, tem um lado que eles preferem. E dependendo do lado que estiver apontando, o dólar pode sim subir e subir mais. Mas não que ele vai subir e vai ficar lá. Mas a curto prazo ele sobe. Depois o mercado tem até uma máxima que vem e desconta essa movimentação a mais e volta ao seu patamar regular. Mas como o mercado tem uma tendência assim especulativa, né? Lembrando, mercado de câmbio, né? O mercado de moeda protetiva, né? Então o dólar é sim a maior moeda do mundo e é a moeda de segurança. Todo mundo que precisa de uma segurança usa o dólar, né? O outro ativo que seria o ouro, que daí é uma commodity, né? Que inclusive é lastrado, né? As economias são lastradas em ouro, em grande parte em suas reservas, né? Também é outro ativo que se mexe muito. Né, e vai se mexer justamente por causa do período de eleição, tá? Então o dólar aí, você pode esperar sim que vai ter emoção, então quem gosta de volatilidade é o ano, ele vai se mexer muito, só que o problema é assim, ó, muito do movimento que ele vai fazer, tá? Pode estar influenciado diretamente ao momento que vivemos hoje, então ele não vai se mexer só e então somente só por causa do período de eleição, né? Temos agora o problema lá da questão da China, a gente não sabe ainda a dimensão, é um país fechado, né? Um país onde não mostra muito para o mundo o que acontece, e quando o mundo toma ciência normalmente das coisas que acontecem lá, já é um pouco tarde, né? Você pode ver pela questão do Covid, quando a gente tomou ciência do tamanho da gravidade do Covid, metade do mundo já estava impactado. Né? Então a gente não sabe ainda o que vai acontecer, eles fecharam lá talvez por proteção, talvez eles consigam resolver antes essa situação do mundo ser impactado, ou pode vir aí uma onda nova de alguma coisa diferente que muitas vezes eles nem anunciaram, né? Eu vi lá muitas notícias do H3N8, mas quem sabe o que será? Né? A gente não sabe, infelizmente não sabemos, e o mercado responde a isso. Por que ele responde? Ele responde com medo, né? Quem vai investir acaba tirando o pé. E quando ele tira o pé, ou ele não põe mais dinheiro, que seria injetar dinheiro na economia, de certa forma, né? Comprar dólar, ou comprar uma commodity, enfim, ou ele deixa de fazer negócios, né? O que acontece também. Então, vamos aí ter que aguardar, porque o dólar vai se mexer bastante, é um período muito complicado, é difícil a gente não afirmar um lado A, um lado B, né, sem tomar um partido político. Então, o que eu posso recomendar é o seguinte:
O dólar sempre será, pelo menos aí pelos próximos 5 anos, um grande negócio, tá? O dólar é um grande negócio, é uma moeda muito importante. Então, você deixar ele de lado é difícil, tá bom? E até complementando um pouco sobre a questão do dólar que o William comentou, né? Se a gente olhar um pouquinho para trás, uns meses atrás, a gente tinha um dólar 4,50, 5,50, 5,40. E aí muita gente se pergunta, né? Bom, por que a gente está passando por um cenário muito mais estressante no momento, né? Cenário de guerra, né? na Europa, e por que o dólar está caindo? Geralmente, em cenários de estresse, o investidor corre para a segurança, né? E não existe segurança maior do que o dólar, que é a moeda mais forte do mundo, né? Muito dessa queda que a gente viu no dólar, né, grande parte, na verdade, é que o Brasil ele saiu na frente da taxa de juros, né? Ele se colocou à frente da curva. Quando a inflação começou a subir, a taxa de juros aqui começou a subir também, né? Se a gente olhar para trás, a gente tinha uma taxa de juros de 2,5%, 2% aqui, enquanto lá nos Estados Unidos a gente tinha uma taxa de juros que variava entre 0 a 0,25%. Então, o diferencial de juros rodava entre 1,5% e 1,75%, vamos colocar assim, né? Quando a gente começou a elevar a taxa de juros aqui e lá, já, claro que o mercado já sabia, né, a inflação lá também começou a bater na porta, o Fed já começou a falar que, putz, vamos ter que diminuir alguns estímulos, inicialmente só diminuir estímulo, talvez não seja necessário mexer na taxa de juros. Aqui a gente já sabia que iria ter que elevar a taxa de juros, a gente já está careca, a gente já sabe como é que funciona a inflação aqui no Brasil. Quando a inflação aqui começou a subir 3, 4, 5%, a boca de jacaré começou a abrir, né? Esse diferencial de juros começou a ficar maior. E, consequentemente, a gente iniciou um cenário de guerra que as commodities também estressaram. E o Brasil é um nato produtor de commodities, né? Mais de 40% da nossa bolsa é commodity. Então, para o Brasil, para o cenário de dólar e para a bolsa, né, foi a tempestade perfeita. Por quê? A taxa de juros aqui começou a subir, o que deixou muito mais... E com o mesmo risco, se a gente olhar fiscal do Brasil, não mudou muita coisa do ano passado para cá. Então, o investidor estrangeiro que pensava em investir no Brasil, ele corria o mesmo risco, mas ele tinha um rendimento muito maior. Então, na conta, começou a valer muito a pena para ele aplicar no Brasil, principalmente em renda fixa, porque a taxa de juros a gente já sabia que ia começar a subir. Nos Estados Unidos ele tinha uma taxa de juros de 0,25%, meio, 0%, muito próximo de zero, e aqui ele começou a ter 3, 4, 5, 6%. Então, isso entrou muito capital para o Brasil, o que fez, né, naturalmente, a nossa moeda sair de 5,50, 5,40 para bater 4,50. E a bolsa subiu. Por quê? Porque junto com esse capital vem investimento em bolsa, porque o Brasil produz commodities, as commodities subiram, tem Vale, tem CSN, tem petróleo que estava subindo, foi o que o investidor estrangeiro comprou, fez a bolsa subir. Agora eu concordo com o William, né? A gente vai ter volatilidade. A gente está entrando em um cenário de corrida eleitoral, que o mercado não está olhando muito para isso ainda, né? Vai começar a olhar. Aqui o Banco Central já anunciou, né? Vai ter mais 1, 2 ajustes aí pela frente, a gente já sabe disso, então a gente já sabe mais ou menos até onde que vai a taxa de juros, só que lá fora está começando a subir agora, né? Então essa boca de jacaré que abriu, ela vai começar a fechar, né? Não vai fechar como era antes, a gente não vai ter um diferencial de 2% num curto prazo, mas ela vai começar a fechar. Então essa atratividade que a gente tem atualmente para o investidor estrangeiro trazer o capital para o Brasil vai começar a diminuir, vai começar a ser um pouco menos atrativo. Então vai ter uma entrada menor de capital, né? A gente entende dessa forma. O fluxo vai diminuir, porque o bom momento já está passando, já não passou, né? Então essa entrada menor de dólar, né, vai fazer o dólar ficar um pouco mais volátil, aí na casa dos 5 e pouquinho, né? A gente sabe que dólar também é oferta e demanda. Quando entra muito dólar, a oferta é muito maior, o preço cai. Essa oferta ela tende a diminuir porque o fluxo estrangeiro tende a diminuir. E também a gente teve muita entrada de capital em virtude da guerra Rússia e Ucrânia, né? Tinha muito capital investido em Rússia, capital de emergente, de grandes fundos, grandes investidores estrangeiros que correram tirar o capital, né, de lá e vamos manter investimento em emergente. Qual é o país do momento? Bom, o país do momento é o Brasil, porque está aumentando a taxa de juros, está interessante investir lá. O Brasil tem excelentes empresas produtoras de commodities, as commodities estão em alta, então vamos mandar o capital para o Brasil. Isso fez o dólar reduzir, mas esse fluxo tende a diminuir. Tá? A nossa moeda caiu por um motivo muito simples, fluxo, né? Não foi mudança estrutural no Brasil que aconteceu, foi fluxo, esse fluxo ele tende a diminuir. Então por isso que a gente está vendo o dólar voltar a subir novamente.
só complementar um pouco o que o Cleiton falou do ponto de vista também de renda fixa em relação ao aumento da taxa de juros, né? A gente viu muito desse fluxo de capital estrangeiro vindo para o Brasil, muito porque foi como o Cleiton falou, né? O Brasil já se antecipou em relação a esse aumento da taxa de juros, a inflação ela já é uma realidade não só aqui, mas no mundo como um todo, né? Europa ali na base dos 8%, Estados Unidos também, e a taxa de juros lá ainda está muito baixa, né? Então, com isso, a gente tem ativos aqui que são cobertos pela FGC, que trazem uma taxa ali acima dos 2 dígitos. Do ponto de vista do investidor, é um excelente investimento, né? Você consegue ter uma segurança, uma previsibilidade em relação ao que você vai receber e o que você não tinha um ano atrás, quando a taxa de juros estava 2%, né? Então, só para dar uma complementada também do que a gente falou, de parte de renda fixa que pode se beneficiar desse momento, né? Quando a gente estava com a taxa a 2% de juros, a gente conseguia ver na plataforma, conseguia ver opções pós-fixadas que fazia muito sentido. Ali na casa de 150%, 160%. Só que 150% de 2%, né, ele vai trazer ainda um resultado muito baixo, por mais que seja uma boa taxa. Agora que a gente tem uma taxa de juros alta, a gente também tem mais expectativa, porque se a gente aumenta a taxa de juros é porque a gente tem uma expectativa de controlar a inflação. Então, aquela taxa pré-fixada que vem junto com os investimentos de IPCA+, por exemplo, elas estão mais atrativas do que estavam há um ano atrás. Em contrapartida, aquelas pós-fixadas já não estão mais tão atrativas quanto estavam um ano atrás, justamente porque a taxa de juros está mais cara, né? Está mais alta. E também tem o caso dos pré-fixados, que há um ano atrás ele vem muito relacionado com a taxa de juros, ele estava baixo, agora está fazendo muito mais sentido, né? Então, até para o investidor estrangeiro, não só o próprio investidor brasileiro, mas como ele tem acesso a esse tipo de ativos da parte da renda fixa, faz muito sentido compor a carteira como um todo, não só renda variável, mas também esses ativos com maior previsibilidade e também rentabilidade já mais garantida, né? Show de bola. Nós estamos com uma audiência muito boa aqui, passamos de 100 mil pessoas assistindo a nossa live sobre investimentos, onde investir em 2022. E acredito que um tema bem relevante aqui que nós podemos entrar é as eleições, né? As eleições no Brasil. Nós ainda não temos um candidato definido, né? Nós temos ali a grande esquerda, a grande direita, o meio ainda não sabemos o que vai acontecer, né? As projeções ali apontando uma coisa, outra, né? Várias casas de investimento fazendo as suas análises. Diante desse cenário, nós temos um chamado trade eleitoral, né? Algumas pessoas fazem operações tentando acertar. Acho que o candidato tal vai ganhar, eu vou lá apostar contra, porque o mercado é contra esse candidato, ou a favor do outro, eu vou lá e arrisco tudo isso, né? Diante desse cenário tão desafiador, né? A diversificação da carteira é ainda a melhor saída para o investidor? Quem gostaria de responder isso? Pode responder, Gabriel. Então, vamos lá. Com certeza, né? A diversificação da carteira, só reforçando agora, eu não me lembro quem falou, mas o ideal é que a gente não coloque todos os ovos numa cesta só, né? Então, a gente fazendo essa diversificação da carteira, a gente consegue entender qual parte do investimento tem o seu risco definido, tem o seu prazo definido e tem sua liquidez definida, né? Quando a gente consegue estruturar toda a nossa carteira com esses 3 pilares, acho que as coisas ficam até mais fáceis, né? Bom, eu preciso de quanto de liquidez em tal tempo. Então, se de repente eu deixar o investimento a mais tempo, eu consigo uma taxa melhor. Se eu correr um pouco mais de risco aqui, porque o mercado está muito bom, né? Igual a 2020, né? Taxa de juros a 2%, a Bolsa de Valores ali voando, muitas pessoas, principalmente a partir ali de abril de 2020, muita gente começando a investir, né? Era realmente uma oportunidade. E o que a gente vê até hoje é que, às vezes, muita gente se posicionou, foi com muita sede ao pote, basicamente isso, né? E se posicionou mais do que, às vezes, tinha esse apetite a risco e mais do que o próprio perfil dela comportava também para o perfil do investidor. Então, a gente está vendo que, assim, manter a diversificação da carteira, né, quando a gente olha mais a médio e longo prazo, o resultado ele faz muito mais sentido, porque a gente consegue aproveitar essas boas oportunidades do momento, né? Se a gente só tem um tipo de investimento, só está ali, basicamente,
totalmente na parte ou seja de renda fixa, ou seja de renda variável, às vezes a gente não consegue ter acesso a esses outros produtos que estão tendo boas oportunidades. Então, assim, na minha opinião, respeitando sempre a diversificação da carteira faz todo sentido para o investidor. Bom, e trazendo isso na prática, né, a gente está, falou, um trade de eleição. A gente está entrando agora na corrida eleitoral, né? A gente sabe muito bem como funciona a eleição no Brasil, né, o nível que ocorre as eleições, os debates. A gente acredita eu acredito, né, que a eleição vai ser polarizada, está cada vez mais se polarizando essa eleição, né, sem entrar em mérito de candidato ou partido algum aqui, está cada vez mais se direcionando, né, para ter o preto ou vermelho, né, e a gente não sabe qual vai ser o que vai acontecer se o governo A ganhar, se o governo B ganhar. O que a gente tem é que a gente pode olhar para trás e ver o que o governo A fez e o que aconteceu com o mercado, quais foram as oportunidades de investimento, o que o governo B fez, né, o que aconteceu com o mercado e quais foram as oportunidades de investimento, né? Então, sim, oportunidades vão surgir, né? É importante, nesse momento, ter um pouco de pré-fixado na carteira, com toda certeza. A gente está numa taxa excelente para comprar pré, mas não é para comprar a carteira inteira de pré, porque o juro porque vai estar te remunerando ali 13%, 14%, 15%. Porque, se não me engano, foi o Luiz que falou, isso ainda pode estressar mais, né? Pode ser que a inflação bata 15%, 16%, 20%, a gente não sabe. E aí você fica com uma carteira que você, no juro real, você está perdendo. É importante ter um pouco de pós agora, também, com toda certeza, justamente porque a inflação pode estressar um pouco mais, e aí no pós você está protegido. É interessante ter um pouco de renda variável agora? Sim, dependendo do perfil do cliente, sim. Né? Porque dependendo do que acontecer nas eleições, se o candidato A ganhar, o candidato B ganhar, algumas empresas, alguns setores podem acabar sendo beneficiados por um movimento de mercado. E aí você tendo exposição em renda variável, você pode acabar se aproveitando desse movimento também. Tá? Então, sim, o grande segredo é a diversificação, né? E como que você faz a diversificação? Procurando um profissional, né, que possa lhe auxiliar de como compor a sua carteira, seja eu, seja o Gabriel, seja o Luiz. Hoje o mundo aí, o Brasil tem muitos assessores, né, o mercado não para de crescer. Se você quiser se arriscar um pouco mais, procurar um produto um pouco diferente, né, correr um pouco mais de risco, procura o William também, que é especialista aí em derivativos, em futuros, que ele vai ajudar também você a investir, a se aproveitar um pouco mais dos movimentos que acredito que sejam mais de curto prazo, que com certeza vão surgir nas eleições também. Tá? Então, sim, o segredo continua sendo a diversificação. Mas lembrando, viu, pessoal, não é porque é investimento que você vai fazer trade eleitoral, tá? Tem que estudar, não adianta você chegar hoje e falar, eu vou comprar ou vou vender X ativo porque eu vou ganhar dinheiro. Pessoal, é uma faca de dois lados. Tem que cuidar porque pode te judiar, porque o investimento, a gente sempre tem que pensar que apesar de assim, ó, a gente mexe com o mercado de especulação, né? Mas até no mercado especulativo, a gente faz todo um planejamento para fazer um trade, né? Então, para você comprar um ativo, né, para você fazer um investimento, seja qual for, você tem que fazer um planejamento. Você não pode simplesmente chegar lá, apertar o botão e ver o que acontece, tá? É tudo muito calculado. Lembra, a gente mexe com dinheiro, e o dinheiro é o teu único ativo, é a tua moeda. Tá? Então você tem que extrair o máximo possível das oportunidades sem se prejudicar, tá bom? Show de bola. Alguém gostaria mais de complementar algo referente às eleições aí? Tranquilo? Show. Um outro ativo aí que tem atraído bastante pessoas aí no mercado financeiro é a questão das criptomoedas, né? A gente não pode negar que as criptomoedas explodiu, né? Aí, de uns anos para cá, não faz muito tempo, nós vimos que deu um salto de 200% em 2021, passou de 800 bilhões de dólares para 2,4 trilhões de dólares as negociações em cripto. A queridinha ainda, a mais conhecida, vamos dizer assim, é o Bitcoin, né? As pessoas falam muito de Bitcoin, só que o Bitcoin não foi o que deu o melhor resultado, né, diante desse cenário de pandemia aí.
Tivemos outro, o Ethereum, subiu 420%, umas outras disparou mais de 11.000%. Como é visto a questão das criptomoedas dentro do mercado de renda variável? Quero ouvir um pouquinho da Casa IQI, um pouquinho da XP ali com o Luiz. Como vocês lidam com a questão da criptomoeda diante de uma explosão tão grande de negociação desse tipo de ativo? Quem quiser começar a falar. Bom, vamos lá. É inegável, né? O mercado de cripto está crescendo muito, crescendo bastante, atraindo muito investidor, né? Mas, como o William bem falou, né? É um mercado que tem que ser estudado, né? Não é porque subiu 200%, né? Como o Matheus comentou, é um investimento da minha vida. Eu vou comprar cripto porque se subir 200% ao ano, daqui a 10 anos eu não preciso mais trabalhar. Não é bem assim, né? Assim como subiu 200%, tem muita criptomoeda também que virou pó, né? Então deixou de existir. Então tem que ser um investimento muito consciente, né? Vale ressaltar que não é regulamentado ainda no Brasil, né? Como uma forma de investimento. B3 não que não reconheça, mas não existe nada escrito na B3 sobre criptomoeda, sobre você negociar diretamente as criptomoedas, né? O que a gente tem hoje aqui no Brasil são ETFs, né, que você pode investir em criptomoedas, tem Hash 11, tem ETF de Ethereum. A gente tem alguns fundos também que você pode investir em cripto via fundos de investimento, né? E olhando, né, a magnitude que esse mercado vem tomando, né, e a gente sabe, a gente que atende muito cliente aqui, os nossos clientes, eles também procuram criptomoedas. E hoje, né, o que a gente tem a oferecer de investimento no Brasil ou é fundo ou é investimento diretamente em ETF, né? Olhando isso, né, nós da EQI, né, anunciamos aí recentemente uma parceria, né, junto com o mercado Bitcoin, né, justamente visando, né, poder levar a esse investidor, a esse nosso cliente que procura criptomoeda, alguém que já é especialista, né? Para a gente é muito adepto a essa ideia, né? Para a gente é muito mais fácil entregar alguém que já conhece, um especialista, para ajudar o nosso cliente, do que nós iniciarmos um novo negócio e sermos concorrente de quem já está no mercado há muito tempo e já conhece muito bem, né? Então a gente acredita que a melhor forma, né, de a gente conseguir entregar, né, uma assessoria de qualidade, seja via produtos que a gente tem aqui no Brasil, ou seja, via essa parceria recente que foi anunciada, é justamente unir os dois negócios, porque também o mercado Bitcoin tem muito cliente que quer investir na Bolsa, né, que está procurando um especialista, então a gente consegue trabalhar nas duas frentes e realmente entregar uma assessoria nesse mercado que vem crescendo e tende a continuar crescendo muito, não só no Brasil, como no mundo, né? Alguém quer complementar? Vou colocar um ponto de vista aqui. Da casa do investidor, a gente é muito humilde, né, nesse ponto dos criptoativos, porque realmente é um mercado extremamente complexo. Eu recomendo que todo mundo acompanhe e estude, dê o devido tempo para isso. É importante, pode ser uma parte significativa do futuro. Realmente eu acredito que o que tem hoje não é relevante perto do que ainda vai ter, em termos de tecnologia, em termos de criptoativos. A gente acha que hoje ainda é muito mais as pessoas sendo gananciosas ali em termos de preço dos ativos do que tecnologia sendo precificada. Então, assim, você quer ter um pé nesse mercado, eu concordo com o Clayton. A melhor forma de fazer isso é através de especialistas e, às vezes, comprar baskets, né, um conjunto de criptoativos. Porque se é difícil você escolher uma ação sabendo quanto ela dá de lucro, com estimativas para o futuro, com funcionários ali trabalhando, com valor real sendo gerado, imagina 9.000, 10.000 criptoativos espalhados e mais sendo criado a cada segundo, né, a cada momento ao redor do mundo inteiro. Então, se você acha que é um mercado que tende a crescer, na nossa visão é muito mais inteligente você fazer isso através de uma cesta de ativos,
né, e aproveitar a tendência como um todo, ou estar se arriscando ali, literalmente uma aposta, recomendo um percentual muito baixo do seu capital, porque realmente é um mercado muito volátil, mas a gente não recomenda que você tente escolher, né, fazer aquela aposta, literalmente tratar o mercado ali como um cassino gigante, né? Então é mais ou menos isso, mas assim, estuda, porque realmente é uma parte do futuro, a gente tem que conhecer muito bem, e é uma parte também no futuro no próprio mercado financeiro. E, querendo ou não, é uma forma de diversificação, né, que a gente citou agora, alguns minutos atrás. Só que é uma diversificação que também o Luiz bem colocou, você vai colocar uma pequena fração, uma parte pequena do seu patrimônio, né, em criptomoeda. Porque, assim como subiu 200%, pode cair 50%, 60%, 70%. Aquela questão de aptidão a risco que a gente já comentou. Tá? Então, sim, a gente entende que vai ganhar muita amplitude, o mercado vai crescer, mas coloca em si pequeno, uma pequena fração do capital para ir conhecendo e sentindo que é um mercado bem diferente, que tende a mudar bastante ainda nos próximos anos. Show, pessoal. Lembrando que quem tiver dúvidas, perguntas, podem colocar aí embaixo e nós vamos responder. Falando ainda da questão da cripto, muito boa a colocação de vocês, porque tem que ter muita cautela, né? O que nós estamos vendo muito é uma onda gigante de golpes, né, que estão sendo aplicados ali com criptoativos, né, principalmente aqui no nosso país, várias prisões e tudo mais, nós vemos isso no jornal, né? Então, realmente, eu acredito que criptomoeda, eu penso que tudo evoluiu, né? Tudo evoluiu no mundo. O dinheiro também é uma forma de evoluiu, uma forma que teve a evolução, né? Tivemos cheque, cartões de crédito, né? E por que não criptomoedas para fazer pagamentos? Então, é uma evolução, só que tem que ser vista de forma segura, né? Onde nós conseguimos realmente fazer a operação, algo bem certo. Ainda na questão da renda variável, quando a gente fala, né, nessa modalidade, esse perfil de investidor, Gabriel, vamos lá. Quando uma pessoa liga ali, eu entro em contato com você aí na EQI, para fazer esse tipo de investimento, você sente, e ela também consegue reconhecer que é uma forma de evolução dentro do perfil dela, na questão de correr risco? Existe uma grande resistência, ou ela está realmente decidida a tomar essa iniciativa? Não, vou arriscar mesmo, é uma onda, estou seguindo o mercado, ou é uma coisa que eu quero? O que mais elas falam sobre isso, quando elas falam em renda variável? Bom, aí para vocês. Tem alguns casos, né? Tem aqueles investidores que estão começando, que ainda não têm um conhecimento muito grande do mercado, ele quer correr um certo risco, mas ele ainda não entende muito bem. Nesse caso, é igual você dando um passo de cada vez, né? Você vai fazendo primeiro os aportes mais conservadores e vai tomando risco de acordo também com o apetite que o investidor tem para isso, né? Então, assim, são doses homeopáticas, né? Você não pode já montar uma carteira para ele já, por mais que ele tenha essa vontade, de repente, de já começar a fazer todo o aporte da parte de renda variável. Então, o ideal, o recomendado é que a gente siga essa carteira de acordo com o perfil dele. Tem um investidor que ele, quando já chega aqui, ele já tem uma carteira de renda variável, ele quer continuar fazendo investimento, ele já tem grande parte, e aí nesse caso eu vou e falo com o Cleiton, que aí ele vai me dar todo esse suporte também para estar me ajudando diretamente na parte da renda variável, né? Então isso que é o interessante, né? Quando o investidor ele vai montar a carteira dele, eu dou todo o suporte, a gente vai fazendo isso junto. Quando ele já tem uma posição mais voltada ali para renda variável, né? Às vezes, por mais que a gente fica tentando também adequar ao perfil do investidor, né? Vai colocar uma parte ali da renda fixa, tem investidores que são 100% renda variável e vão continuar, né? Porque é o perfil do investidor. Então, nada melhor que você ter um especialista junto com você, na assessoria, para estar te dando todo esse suporte, né? Então, varia muito de acordo com o conhecimento do investidor. O ideal é que aquele que tem um conhecimento menor, ele vai conhecendo o mercado aos poucos, né? E aquele que já tem um conhecimento maior, que já tem também uma frequência maior de fazer os aportes, de estar fazendo também as movimentações, aí nada melhor do que o especialista para estar ajudando a gente. Bom.
Isso aí, pessoal, estamos aqui chegando à parte final aqui, encerrando a nossa live, né? Super bem vista, um tema altamente relevante, né? Eu gostaria de solicitar, então, a vocês ali, para encerrar cada um, falando um pouquinho, qual conselho ficaria, então, para o investidor nesse ano de 2022, o ano tão incerto que nós falamos, eleições, taxa de juros, dólar, escassez de commodities e outros produtos ao redor do planeta. Qual conselho vocês dariam para o investidor nesse ano de 2022? E já deixem as considerações finais também aqui na nossa live de hoje. Vou abrir o encerramento aqui, então. Bom, primeiro de tudo, agradecer aí a presença de quem ficou até agora assistindo. E assim, a gente falou muito aqui de diversificação, é o único almoço grátis que tem. É extremamente importante você dar os seus primeiros passos ou buscar uma assessoria qualificada, né? Trabalhar ao lado de bons profissionais, pessoas éticas, pessoas que vão conseguir te ajudar ao longo de uma longa jornada. E assim, um ponto que a gente não falou tanto e que, na minha opinião, é o mais relevante de tudo, é disciplina. Não adianta você querer investir focado exclusivamente na rentabilidade dos seus investimentos. Isso é muito importante. Mas a rentabilidade não é nada perto da sua disciplina, né? É uma bola de neve. Se você tiver a disciplina de poupar, investir ao longo de uma década, 2 décadas, isso vai se tornar muito mais relevante do que 1 ou 2% de rentabilidade ao longo dos anos. Então, essa é o recado que eu quero deixar. Busque um bom profissional e tenha muita disciplina ao longo do caminho. Bom, deixa eu puxar aqui então a minha parte. Eu vou reforçar um pouco do que o Luiz falou em relação à disciplina, que eu acho que faz todo sentido, né? Porque quando a gente tem a disciplina não só de estar fazendo aportes, automaticamente a gente sempre vai ganhando mais conhecimento. E esse que é o ponto, né? O conhecimento acho que é o grande ativo que você vai ganhar mais a médio e longo prazo. Você está sempre tendo aquela disciplina de revisar a carteira, de olhar as melhores oportunidades do mercado, de saber se o seu balanceamento de carteira está compatível com o que o mercado está oferecendo de produtos no momento. Então, de fato, você procurar uma assessoria especializada, ela vai te ajudar a você, basicamente, orientar para onde está indo a sua carteira, para onde você está indo com seus investimentos, né? Quais são os seus objetivos mais a médio e longo prazo. Então, talvez o recado seria esse, né? Basicamente, respeitar a diversificação da carteira, a disciplina de estar sempre revisando, né? E buscar sempre por conhecimento, né? Porque o conhecimento é algo que você vai ficar para a vida inteira, né? E sempre quando você ganha novos conhecimentos, você expande um pouco sua visão. Então, acho que o ponto é esse. E queria agradecer a presença de todos também e a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Bom, vamos lá. Vou puxar o peixe aqui um pouquinho para o meu lado, né? Lá de renda variável. A gente está num ano bem difícil, né? Bem desafiador, né? A gente já comentou, a gente está entrando agora na corrida eleitoral, que tende a trazer bastante volatilidade para o mercado, né? A gente está no meio de uma guerra, Ucrânia e Rússia, a gente não sabe o que vai acontecer lá. Já se fala em guerra nuclear, não sei o que vai acontecer. A gente tem muito receio de que essa guerra seja escalada, né, para outros países, que por enquanto continuam entre Ucrânia e Rússia. O mercado já meio que, ok, se for aí, tá tudo certo, mas a gente não sabe se for escalado, pode ser que traga muito mais volatilidade. Então vá com calma, né, na renda variável, procure um profissional, procure diversificação, né? Não entre na renda variável querendo ficar rico do dia para a noite, né? A gente sabe que tem muita promessa disso hoje na internet, mas não funciona bem assim. Na verdade, não funciona bem assim, não funciona assim. Você precisa de um acompanhamento, e o que vai realmente fazer você, né, a gente está falando de dinheiro, o que vai fazer você ganhar mais dinheiro e ver a rentabilidade do seu patrimônio, disciplina, como foi dito, constância, e você conseguir manter uma constância de aportes recorrentes, né, os juros compostos de que a sua carteira rendesse, já com renda fixa, fundo imobiliário, você reaplicar, né, e esse trabalho
né, de reaplicar, de você manter uma disciplina durante um grande período de tempo é que vai fazer você realmente ganhar dinheiro. Não coloque os ovos na mesma cesta, não dê all-in num único tipo de produto e, principalmente, como já foi dito, procure um profissional que possa lhe auxiliar na sua vida financeira. Mas tem muitas promessas no mercado hoje. O trabalho de um profissional é cuidar da sua vida financeira enquanto você cuida de todo o resto da sua vida. Seja você cuidar da sua família, seja você cuidar do seu trabalho, que é onde vem o seu sustento e onde você bota o pão na mesa todo dia, né? Então o recado é esse, vá com calma, o ano é complicado, o ano é difícil, não coloque os ovos na mesma cesta e procure um profissional para poder lhe auxiliar nessa sua caminhada, na caminhada da sua vida financeira. Então, pessoal, eu quero primeiramente agradecer esse time maravilhoso dessa live de hoje. Nesse momento, pessoal, estamos com quase 5.200 pessoas online assistindo a gente. Tenho certeza que foi muito conteúdo de valor, né? Vamos poder aproveitar. O brasileiro com certeza vai dormir hoje com uma sementinha de reflexão nesse final de semana. Segunda-feira o telefone não vai parar de tocar. Porque, pessoal, não tem caminho melhor do que você investir. Não tem como você ter um rendimento melhor do seu próprio dinheiro se não for através do investimento, tá? Você não pode garantir e nem esperar que o governo venha garantir para vocês o futuro, tá? Vocês têm que fazer o futuro por conta de vocês mesmos. Então, para isso, vocês precisam de boas pessoas, pessoas que estudaram muito. Pessoal, para estar aí sentado nesse vídeo aí, as pessoas estudaram demais, fizeram provas, passaram por muitos momentos no mercado para poder falar para você, olha, eu te aconselho isso. Tá? Então são pessoas de muito valor, pessoas que dão a sua vida para ajudar as outras, né, a construir um patrimônio, a manter um patrimônio. Então tem que dar valor para essas pessoas, tá bom? Eu quero agradecer muito aos espectadores, um público com certeza absoluta, o melhor público do YouTube. Eu quero agradecer também a todos e todas que postaram no chat, tá? Deram aí boa noite, elogiaram bastante os nossos entrevistados. Na verdade, palestrantes, né? Não foi nem uma entrevista, deram palestra hoje, deram um show. Um grande abraço para vocês, uma boa noite, um bom descanso. Vão com Deus. Estuda que alguém vem, pessoal. Não esquece, estudo é tudo. E um grande abraço.